Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos trazer aqui, tirar uma dúvida muito grande: qual é o benefício de incapacidade que passa mais tempo em análise no INSS? Exatamente isso. Você que está com benefício em análise aí, você vai se surpreender, tá? Com o que nós vamos revelar aqui. Bom, o benefício de incapacidade que passa mais tempo sendo analisado pelo INSS, geralmente é a incapacidade total e permanente, né? Que é a antiga aposentadoria por invalidez. Isso ocorre por diversas razões, né? A complexibilidade da avaliação. A aposentadoria por invalidez, ela exige uma análise detalhada, pois o INSS precisa confirmar se a incapacidade ela é total e permanente, ou seja, se o segurado realmente não tem condições de retornar para o trabalho na sua atividade ou em nenhuma outra condição. Isso demanda, por exemplo, uma investigação rigorosa, incluindo aí exames, laudos e muitas vezes perícias adicionais para complementar a decisão. O processo envolve muitas etapas administrativas, mais do que outros benefícios, como o auxílio-doença, por exemplo. Muitas vezes o processo de reavaliação de documentos, reanálise de perícias e até solicitações de informações adicionais ao segurado, isso faz com que prolongue aí a análise. Em muitos casos, os segurados entram com ações judiciais quando o INSS nega ou demora a concessão da aposentadoria por invalidez. Essas questões judiciais também podem aumentar o tempo de espera da análise final, especialmente se houver necessidade de uma decisão judicial ou uma intervenção do tribunal. O volume de solicitações também. Durante o processo de pente fino em benefícios, o INSS também reavalia os casos de aposentados por invalidez para identificar possíveis fraudes e irregularidades. Isso pode atrasar a concessão ou a manutenção desses benefícios. Nós falamos já em outros vídeos, né, com relação à inteligência artificial. Aposentados por invalidez que não podem ser convocados para pente fino, por exemplo, os que passaram por 60 anos, aqueles que têm 55 anos ou mais e recebem o benefício há mais de 15 anos, portadores de HIV, esses estão isentos por lei de passar pelo pente fino. Mas no caso, por exemplo, de uma avaliação na documentação feita pela inteligência artificial, e se encontrado alguma inconsistência ou irregularidade que concedeu o benefício, esses aposentados eles podem ser chamados, tá? Daí o INSS vai alegar que não está chamando devido ao pente fino ou uma revisão qualquer, está chamando para ter informações. Primeiro passo que o INSS vai fazer num caso como esse é abrir um cumprimento de exigência. A aposentadoria por invalidez, ela costuma ser um benefício que leva mais tempo para ser analisado devido à complexibilidade, à exigência de comprovação da incapacidade, e processos administrativos e judiciais podem prolongar. O que pode mudar agora em 2025, né? Nós praticamente esse ano 2024 aqui agora 2025 nós já temos tendo aí, inclusive INSS falando que a aposentadoria por invalidez é um dos benefícios mais caros pro INSS, que precisa ser melhor avaliado. Olha, poderá passar por mudanças em 2025, seguindo algumas tendências que já vêm sendo discutidas, principalmente no foco da eficiência do INSS e nas políticas de seguridade social. As principais áreas que podem ser afetadas são os critérios de concessão. Existe possibilidade de mudança nos critérios da concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente no que diz respeito à exigência de comprovação da incapacidade total e permanente. O governo pode endurecer os requisitos para concessão, incluindo solicitação de mais documentos médicos, realização de perícias mais rigorosas, a fim de reduzir aí a fraude e inconsistências. E não é isso, né? É a fim de reduzir a quantidade de aposentadorias que são concedidas, que quando o INSS nega, as pessoas correm na justiça. Nem todo mundo consegue, mas uma boa parte da justiça entende que tem direito sim à aposentadoria por invalidez. O INSS vem implementando, como nós falamos, a inteligência artificial para automatizar, agilizar esses processos de concessão. Em 2025 é possível que essa tecnologia ela seja mais fortemente integrada, especialmente nas avaliações médicas e revisões
revisões de benefício. Isso pode trazer maior eficiência, mas também vai gerar preocupações sobre a precisão dessas avaliações automatizadas. Com a introdução desse novo mecanismo de controle, como o pente fino, há possibilidade aí de se torne mais frequente as revisões de aposentadorias por invalidez. Isso pode implicar em convocações mais regulares desses segurados para verificações de condições de saúde, mesmo até a concessão do benefício. A mudança na fórmula de cálculo. O cálculo, pode sofrer ajustes. Atualmente é comum que seja proporcional ao tempo de contribuição, mas futuras reformas da Previdência podem revisar essa regra, especialmente para garantir a sustentabilidade financeira do INSS. Esse ano aqui, depois da reforma da Previdência 2019, os aposentados por invalidez que conseguiram benefício depois da homologação da reforma sabem que estão recebendo em média aí 60% dos valores que recebiam na ativa. Isso está no Supremo Tribunal Federal para se julgar se é constitucional ou inconstitucional essa mudança de cálculos da aposentadoria por invalidez. Agora, o próprio INSS, ele não está falando sobre isso aqui. Ele pode revisar regras, olha lá, especialmente para garantir a sustentabilidade financeira do INSS. Falei que eles já reclamaram dizendo que o benefício de incapacidade total e permanente é um dos benefícios mais caros para o INSS. Estão falando agora de sustentabilidade financeira do INSS. Não é à toa que a aposentadoria por invalidez ficou de fora desse pente fino não, tá, pessoal? Com relação às perícias, a aposentadoria por invalidez, a incapacidade total e permanente, ela tem mais exigências. As perícias envolvem aí, elas têm mais exigências porque o benefício possui a questão de um caráter que é a longo prazo. Ele representa um alto impacto financeiro para o INSS. Olha aí, ó. Esse tipo de aposentadoria é concedido somente quando o segurado é considerado incapaz para realizar qualquer atividade laboral sem previsão de reabilitação ou recuperação. Dessa forma, o rigor da análise é maior para evitar erros e fraudes. Bom, a irreversibilidade da condição é destinada a segurados que não têm capacidade de trabalhar de forma definitiva. A perícia precisa ser extremamente detalhada. A incapacidade deve ser comprovada de maneira conclusiva, o que leva a exigências rigorosas em termos de laudos, exames, comprovações documentais, diferentes de outro benefício como o auxílio-doença, que tem validade e prazo para ser revisado periodicamente. A aposentadoria por invalidez, ela não é vitalícia, mas o compromisso, os prazos são maiores, tá? Porque os critérios adotados, eles são mais rigorosos para evitar aí a concessão indevida. O pente fino, especialmente, ele intensifica o controle sobre as aposentadorias por invalidez. Mesmo após a concessão, os segurados podem ser convocados periodicamente, especialmente em caso de condição do segurado na sua incapacidade que ela possa ter evoluído. Para comprovar a incapacidade total e permanente, é necessário documentação médica extensa, laudos, pareceres de especialista, exames que mostram que não existe a possibilidade de irreversibilidade da condição. O INSS ele pode solicitar reavaliações, exames complementares para assegurar o diagnóstico desse segurado. Portanto, as exigências adicionais visam garantir que esse benefício ele seja concedido para segurados que estão somente nessa condição total e permanente. Agora, quando o aposentado por invalidez ele é empregado e ele retorna à empresa, bom, ele recebe alta após uma perícia, vamos colocar assim, é considerado apto para retornar ao trabalho e existem algumas questões importantes no conceito aí da reintegração na empresa. A empresa é obrigada a readmitir o funcionário em sua função ou em outra compatível com as suas habilidades, respeitando o contrato de trabalho. Durante esse período que teve afastado, ele vai manter o vínculo empregatício com a suspensão do contrato de trabalho, não pode ser rescindido, tá?
Quando o segurado volta ao trabalho, ele pode contar com uma estabilidade temporária. A legislação garante que tenha um período de adaptação chamado recuperação, que pode durar até 12 meses. Durante esse período, ele não pode ser demitido sem justa causa. Caso o funcionário seja reintegrado na mesma função que ocupava, ele deverá receber o mesmo salário que recebia à época da aposentadoria, atualizado com reajustes normais da categoria. Se for realocado em função diferente, a empresa deve garantir que as condições de trabalho e os salários sejam proporcionais à nova atividade. Se o aposentado retorna ao trabalho, mas posteriormente volta a apresentar problemas de saúde, olha lá, ele poderá solicitar novamente o benefício. O retorno à inatividade, caso a condição de saúde não permita exercício da função, deve ser devidamente comprovada por meio de nova perícia. Nesses aspectos, garantem uma transição mais segura para o trabalhador, permitindo que ele volte ao mercado de trabalho e, se necessário, busque os seus direitos novamente previdenciários. Agora veja bem, a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que o empregado reintegrado após o término da aposentadoria por invalidez, que teve duração mais de 5 anos, ele tem direito a receber o salário juntamente com a mensalidade de recuperação paga pelo INSS. O que muitos segurados não sabem é que eles poderão continuar recebendo a mensalidade de recuperação do próprio INSS, podendo recorrer da decisão sem que tenham que ficar desesperados imediatamente com a falta de dinheiro, manter o sustento. Isso é no caso, por exemplo, você já recebe mais de 5 anos, está afastado, aposentado por invalidez, de repente tem uma alta, essa mensalidade de recuperação ela garante que você possa fazer uma transição mais tranquila, porque querendo ou não, 5 anos afastado do mercado de trabalho e de repente, de solavanco, você perde a renda, e aí, como é que fica para pagar as suas contas, para fazer o sustento da sua família? Então é para isso a mensalidade de recuperação. É um valor que é pago até o segurado por um período aí que ele se readapte ao mercado de trabalho, tendo condições de reequilibrar a sua vida, né? Isso está no artigo 47 da Lei 8.213 de 1991. Olha, pessoal, quanto conteúdo com relação aí à incapacidade total e permanente. É o que eu falei, em 2025 agora, com certeza, vai ter mudanças com relação a esse benefício. Eu acredito que vão endurecer mais ainda as regras. Esse recado de falar que a incapacidade total e permanente é um dos benefícios mais caros para o INSS já está dizendo muita coisa. Se não teve agora no pente fino de 2024, eu não me espantaria deles fazerem um pente fino em 2025 somente de aposentadoria por invalidez. Não me espantaria uma situação como essa. Mas vamos aguardar, né? Se vocês não viram ainda outros vídeos com relação à justiça, como tudo isso funciona, é aquele caso, né? Se acontecer algo injusto, indevido, seus direitos não forem respeitados, é bom você saber como funciona o judiciário também para você poder reivindicar esses direitos. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que eu tenha sido claro, tenha tirado dúvidas, esclarecido. Esse conhecimento é muito importante. Gostou do nosso vídeo? Dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo nossos novos conteúdos em primeira mão. Não paga nada e você só tem a ganhar com isso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.